Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou falar sobre o assunto que eu venho falando todos os dias, que é sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas antes, por favor, já vai se inscrever no canal. Tá sendo muito legal essa companhia que vocês estão dando pra mim e eu com vocês. E isso tá sendo maravilhoso demais, então já vai curtindo, comenta, compartilha com todos os seus amigos para todo mundo ver o melhor do futebol feminino aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a Copa, né? Hoje encerrou o começo da terceira rodada, o encerramento da primeira fase, né, da Copa, fase de grupos. E eu vi dois jogos e os outros dois jogos eu vi os melhores momentos e também tive alguns comentários de outras pessoas que estão comentando no meio. Então dois jogos eu vou tentar dar uma resumida de como foi e dois jogos que eu vi realmente eu vou falar o que é que aconteceu nesses jogos e fazer uma perspectiva aí de cada uma dessas seleções para o futuro da competição, né? Vamos lá primeiro falar sobre os dois jogos que eu não vi, tá? Mas que algumas pessoas me deram um resumo. O primeiro jogo foi Alemanha 4, África do Sul 0. A Alemanha que já veio um pouco decepcionando, né? Porque a Alemanha venceu apertado os dois primeiros jogos e enfrentou a África do Sul praticamente eliminada do torneio. A África do Sul só conseguiria classificar se vencesse a seleção alemã, o que não aconteceu. 4-0, mesmo sem a Marozan, a Alemanha venceu a África do Sul, dominou o jogo todo. É claro que teve algumas oportunidades da África do Sul individuais que foram aproveitadas, mas nada mais que isso. A Alemanha dominou o jogo. Destaque muito para Pup, que é uma atacante muito promissora. Eu falei sobre ela naquele vídeo da Alemanha, das favoritas, né? E ela fez um dos gols. E é importante ver como a Alemanha vai se desenvolvendo nesse campeonato. A Alemanha classifica em primeiro, com 3 vitórias. Um time que teoricamente não estava jogando o melhor futebol, mas passou de fase. E olho na Alemanha que aos pouquinhos vocês sabem como é que é, né? 2014 foi a mesma coisa. Pelas beiradas, tropeçando, mas conseguindo a vitória naqueles minutos finais, na força. E a Alemanha foi campeã em 2014. Então vamos ver como é que vai ser isso aí, a Alemanha classificada. E o outro jogo que eu também não vi, que foi do grupo B, que eu vi Noruega 2 e Coreia do Sul 1. O que me falaram foi que a Noruega fez os 2-0, mas a Coreia do Sul teve grande parte do domínio do jogo. Acho que a Noruega estava tentando cadenciar a bola. A Noruega tentou fazer o jogo para si, para não ter muitos problemas, e quase que se complicou. Tanto é que a Coreia do Sul fez um gol no segundo tempo, aos 70 minutos. E aí você viu que era um risco, né? Porque querendo ou não, a Noruega talvez não se classifique mais na primeira colocação, por motivos óbvios, mas é uma seleção que poderia fazer alguma coisa ali, sei lá, vamos supor que a França sofresse um tropeço, que foi o que quase aconteceu. Então foi um resultado assim perigoso, mas que também faz a Noruega passar de fase. Eu não acredito que a Noruega tenha time para conseguir avançar demais, mas é uma equipe estruturalmente bem organizada. Então vamos lá, eu realmente não acredito pelo futebol que elas jogam, mas se você for parar para pensar a organização, a Noruega é um time muito, muito bem organizado e pode complicar nesse sentido, com aquele resultado de 0 e explorando alguns requintes individuais de alguns jogadores delas, né? Então vamos lá falar dos dois jogos. Primeiro o jogo do dia, né? Um empate de 0-0 Espanha e China. A Espanha dominou o jogo por completo. A China conseguiu alguns contra-ataques, mas nada que fosse preocupante. Como os ataques que a Espanha fez contra a China foram um pouco neutralizados, porque a China conseguiu estabelecer linhas defensivas muito boas, e quando elas conseguiam furar essas linhas, pararam na goleira, e a goleira foi a melhor em campo. Ela teve uma qualidade acima da média, e você vê uma coisa engraçada, né? As goleiras sendo elogiadas, conseguindo provar que o problema não é o tamanho das traves, e sim uma questão profissional, uma coisa que a gente vem falando de acordo com esse tema de será que deve abaixar as traves, será que a bola tem que ser mais leve. Então elas estão calando a boca desses céticos que nem assistem o futebol feminino para poder opinar. Então realmente eu fico feliz porque elas estão sendo destaque da competição. E é isso, é um jogo que a Espanha podia ter vencido, mas a Espanha não tem uma conclusão tão boa. A Hermoso tentou e não conseguiu. Depois a Falcon entrou no segundo tempo para dar mais profundidade para o time da Espanha. Conseguiu fazer algumas
infiltrações, mas nada que fosse desesperador para a equipe chinesa, praticamente classificada também para a próxima fase, as duas seleções classificadas, e vai ser muito legal ver esse time organizadinho da China contra outras seleções mais organizadas. Vamos ver aí o chaveamento, assim que tiver o chaveamento eu venho aqui trazer essas informações, tá bom? E o outro jogo agora, França 1-0 na Nigéria, uma vergonha na verdade, porque primeiro que o pênalti foi muito questionável, tudo bem, eu acredito que foi pênalti, não sei se foi para cartão amarelo, não acredito que tenha sido para cartão amarelo. E aí a Renard, a zagueira, pega a bola para bater o pênalti e a goleira mal adiantou, não foi acho que o pessoal do VAR nunca viu o Rogério Ceni pegando pênalti, nunca viu o Cássio pegando pênalti, porque sinceramente aquilo ali não foi adiantamento e ela mandou voltar, a Renard pegou a bola, você vê claramente a Amandine Henry passando a bola para a Renard fazer o gol, ela fez o gol 1-0. Se não fosse esse golzinho, a chorada de pênalti, a França se classificar em segundo lugar do grupo. Então é complicado. Quer dizer, em segundo lugar do grupo não, me desculpa, porque a França ia ter 7 pontos. Mas e não ia vir com tanta moral. Foi uma boa escapatória da França. E eu acredito que você vê que a França não é tão poderosa assim. Por exemplo, os Estados Unidos está sendo muito mais mortal. A Alemanha, que venceu os 3 jogos, por mais que não tenha jogado bem os 2 jogos, você vê que tem mais autoridade. A França não conseguiu se impor contra a Nigéria, né? Então foi um jogo que a França tentava, mas a defesa nigeriana estava muito forte. E você percebe que a França em alguns momentos se expunha demais para a seleção nigeriana. E foi um jogo muito corrido, assim. Claro que a França teve o domínio do jogo, mas a Nigéria conseguiu criar momentos de tensão para o torcedor francês. E eu acredito que esse time da França precisa se organizar um pouco. Eu acho que, claro, a Le Sommet começou no banco. Houve algumas atletas que foram poupadas para esse decorrer, mas você acaba percebendo algumas nuances do jogo que podem complicar a França lá na frente. Inclusive, se o Brasil se classificar em terceiro lugar, dependendo aí de um imbróglio de combinações de resultado, o Brasil pode pegar a França de primeira. Então é complicado, mas isso aí é assunto para outra hora, porque a gente não sabe como é que vai ser, é muito confuso essa questão dos terceiros lugares, então é melhor a gente não fazer nenhuma previsão até agora, tá bom? Então é isso, minha gente. Se inscreve no canal, clica em gostei, me segue nas minhas redes sociais, está na descrição do vídeo. E é isso. Beijo no coração de vocês e até a próxima.